Olá, gente, tudo bom? Vamos para mais uma aula de botânica e hoje nós vamos falar sobre histologia e morfologia vegetal. A histologia é o estudo dos tecidos, no caso aqui os tecidos vegetais. Nós temos também a histologia animal, que vai, logicamente, estudar os tecidos animais. E a morfologia do vegetal, como o corpo do vegetal é e as suas modificações. Vamos lá. Então, aqui no início, eu trouxe para vocês um conceito sobre tecido, Tecido é um conjunto de células especializadas em determinada função. Quando o embrião está se formando, os primeiros tecidos que se formam a gente chama de tecidos embrionários. E é a partir desses tecidos embrionários que se originarão todos os órgãos e estruturas do ser vivo, seja ele animal ou seja ele vegetal. Então, o tecido é um conjunto ali de células que vão ter a mesma função, formando um órgão, formando uma estrutura do corpo desse organismo, tá? Essas células podem ser iguais ou diferentes entre si, quanto à sua forma e o seu tamanho. Podem estar separadas ou não por líquidos ou substâncias intercelulares. No caso aqui, trazendo para o animal, o sangue é um tecido líquido. Eu vou ter as células especializadas imersas em um líquido, que tem bastante água. E presentes no organismo multicelular, pode ser uma planta, um animal ou fungo. Então, isso é tecido. No caso aqui, nós vamos estudar os tecidos vegetais. Para a gente classificar os tecidos vegetais, nós vamos usar esse diagrama aqui que resume um pouquinho o que a gente precisa saber sobre esses tecidos vegetais. Então, eles podem ser embrionários, podem ter de origem embrionária, que são os primeiros tecidos que se formam, que a gente chama de tecidos meristemáticos ou meristemas. Tá? Então, toda vez que vocês ouvirem a palavra meristema, está falando de tecido embrionário. São aquelas células, aquele tecido que dá origem aos órgãos e estruturas do organismo. Esses tecidos embrionários ou meristemáticos podem ser primários ou secundários. Quem são os primários? O procâmbio, o protoderme e o meristema fundamental. E o secundário é o câmbio e o felogênio. E nós vamos ter os tecidos permanentes ou diferenciados. Por que a gente fala de diferenciados? Porque aqui nos tecidos meristemáticos, as células são como foram formadas no início do período embrionário dessa planta. São células que não se diferenciaram em uma função específica. Tá? No caso aqui, dos permanentes ou diferenciados, cada um tem sua função muito bem definida dentro da planta. Então, os permanentes ou diferenciados são os tecidos de proteção e revestimento, que é a epiderme e o suber. O tecido de sustentação, que são o colênquima e o esclerênquima. Tecido de condução, que é o xilema e o floema. Tecido de preenchimento, reserva e fotossíntese, que a gente chama de parênquima, Dependendo da função desse parênquima, ele vai ter nomezinhos diferentes que a gente vai ver depois, beleza? Então, os tecidos vegetais podem ser os meristemas, que são os embrionários, ou os tecidos adultos ou permanentes, que já são formados por células diferenciadas, ok? Os tecidos meristemáticos, aqui nós temos um conceito sobre eles, são tecidos formados por células derivadas diretamente do embrião e que permanecem com a capacidade de realizar divisões mitóticas durante toda a sua vida. Então, se o tecido meristemático é capaz de realizar mitoses durante toda a vida dessa planta, então a gente pode concluir que eles são diretamente ligados com o crescimento desse vegetal. Os tecidos meristemáticos primários e secundários, Tá aqui os dois, os primários, e a gente vai encontrar nas regiões apicais do caule e da raiz. Região apical é a pontinha, Então aqui eu tenho a pontinha do caule e aqui eu tenho a pontinha da raiz.
certo? Então, aqui nesses dois locais eu vou encontrar meristemas primários. E nas gemas axilares, o que é uma gema axilar? Sabe o galinho lateral? É como se fosse o sovaco da planta, isso mesmo. Então, eu vou ter ali, né, na região de encontro do galho lateral com o galho principal, uma gema axilar. Por isso esse nome, né? Vem de axila. Meristema secundário é a parte interna do caule. Então, se os meristemas estão relacionados com o crescimento do vegetal, o primário, como está na pontinha do caule, na pontinha da raiz, vai fazer esse vegetal crescer em altura, né? Crescer verticalmente, tanto para cima quanto para baixo. Já o meristema secundário, como está no interior do caule, então ele vai ser responsável pelo crescimento em largura, né, desse vegetal. Funções dos meristemas: formar os tecidos permanentes, né? Já que eles são derivados diretamente dos tecidos embrionários, e a gente sabe que tecido embrionário leva a um conceito de célula-tronco. Né? A célula-tronco ela é uma célula indiferenciada, ela consegue se transformar em qualquer tipo celular do corpo do organismo. Então, os meristemas primários, por isso eles têm essa função de formar os tecidos permanentes. Eles conseguem se diferenciar em qualquer tipo celular da planta, né, de outros tecidos. O primário, como eu já falei para vocês, ó, o meristema primário é responsável pelo crescimento primário, longitudinal ou vertical dessa planta. Então, ela vai crescer tanto para cima quanto para baixo. O secundário vai ser o crescimento secundário ou em espessura, né, principalmente do caule. Tecidos permanentes e suas funções. Então, vamos lá para os tecidos permanentes. Quem são eles? Epiderme e suber. A epiderme e suber é nada mais do que a casca da árvore, né, que serve para a proteção das células vivas que estão lá no interior do tronco, né, do caule. Então, a epiderme, assim como a nossa epiderme é formada por células mortas, né, que protege tudo que está do lado de dentro do nosso corpo, assim a epiderme e o suber dos vegetais, né, função de proteção das estruturas internas. O floema e o xilema são os tecidos de condução da seiva elaborada e da seiva bruta, respectivamente. Então, o floema leva a seiva elaborada, que é produzida nas folhas, a partir da fotossíntese, e o xilema leva a seiva bruta, lá da raiz a todas as partes da planta, que é a água e os sais minerais que essa raiz vai absorver do solo. Tá? Então, função do xilema e do floema, condução de seiva. O colênquima vai dar sustentação do corpo desse vegetal, vai manter o vegetal em pé. Né? Ele tem certa flexibilidade, porque uma árvore muito grande, por exemplo, que passa por um vendaval, ventos muito fortes, dificilmente ela vai quebrar. Né, porque ela precisa ter essa certa flexibilidade, né, para quando o vento bater, ela vai se movimentar, vai ter a flexibilidade, mas não vai quebrar. Dificilmente ela quebra, só se for um furacão. Né, e isso é o colênquima. O esclerênquima vai dar sustentação também, e o esclerênquima é responsável pela rigidez. Né, então, lá no colênquima eu vou ter grande quantidade de celulose e no esclerênquima eu vou ter lignina, né, que é uma proteína que dá rigidez. O parênquima é responsável pela fotossíntese, pela reserva de água, pela reserva de ar, pela reserva de amido e pelo preenchimento. Opa, preenchimento, não preenchimento como está aqui, tá? Preenchimento do corpo do vegetal. Então, se foi o parênquima responsável pela fotossíntese, então a gente vai chamar ele de parênquima clorofiliano, né? Porque a clorofila auxilia no processo de fotossíntese.
Se for um parênquima de reserva de água, então eu chamo ele de parênquima aquífero, né, que vem de água. Se for reserva de ar, então é parênquima aerífero. Se for reserva de amido, é parênquima amilífero. E se for preenchimento, parênquima de preenchimento, aí a gente chama de medula cortical. Eita! O parênquima medular aqui bem no centro, né? O parênquima cortical aqui de preenchimento. Aqui nós temos a epiderme e o suber, né? Protegendo essas estruturas que estão do lado de dentro. O parênquima são tecidos formados por células vivas que apresentam paredes celulares finas com formas e tamanhos variados, encontrados em praticamente todo o corpo da planta, né? Vou ter o parênquima que vai clorofiliano fazendo fotossíntese, o amilífero, o aerífero, o aquífero, então são vários tipos de parênquima que vão estar aí distribuídos por todo o corpo do vegetal. Tecido de revestimento, né, que é a epiderme ou suber. A epiderme vai evitar a perda de água excessiva pela transpiração, né? Só lembrando, eu já comentei isso, mas não custa nada lembrar novamente que plantas também transpiram, elas perdem água, né, na forma de vapor para a atmosfera. Então, né, em casos de plantas, por exemplo, que vivem em clima bastante seco, elas não podem se dar o luxo de perder tanta água assim por transpiração. Então, nesse caso, a epiderme vai evitar aí que isso aconteça. O suber, que é a camada mais externa, né? Epiderme está aqui mais internamente e mais externamente, que é essa parte áspera, né, do caule da planta, a gente chama de suber. Vai proteger o caule, tornando-o resistente e impermeável, além de funcionar como isolante térmico também, né? Como é que as plantas que vivem em clima frio conseguem sobreviver e não congelar, né? Porque no interior da planta vai ter muita água ali fluindo. Eu vou ter essa proteção aí, que é o suber, que vai evitar que ela congele e sobreviva durante o inverno rigoroso. Tecidos de sustentação, que é o colênquima e o esclerênquima, né? O colênquima vai ser formado por células vivas com grande quantidade de celulose, né? Ele vai estar aqui, ó, bem próximo da epiderme e do suber, e o esclerênquima, que é formado por células com grande quantidade de lignina, né? Vão ser impregnadas de lignina, então elas vão ser células mortas. A lignina é uma proteína que acaba matando a célula, mas ela serve para dar sustentação e formato a esses vegetais. Tecidos de condução. Nós vamos ter o xilema e o floema. Eles têm outro nome. Ó. O xilema pode ser chamado de lenho e o floema de líber. O xilema, como a gente já mencionou, transporta a seiva bruta das raízes para todas as partes da planta. Então, vem de baixo para cima. E o floema ou líber transporta a seiva elaborada produzida nas folhas pelo processo de fotossíntese a todas as partes da planta. Então, de cima para baixo. Agora vamos falar de raiz, né? Função e classificação da raiz. A raiz a gente sabe que serve para fixar a planta no solo, né? No substrato. Então ela vai dar ali a fixação necessária para que essa planta permaneça no local. E ela vai também absorver, né, substâncias, água e nutrientes do solo para que essa planta faça fotossíntese, e ela também vai funcionar como reserva principalmente de amido. Né? Eu vou ter raízes que têm tanto amido que elas se tornam comestíveis, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Elas podem ser classificadas em axial ou pivotante e fasciculado ou em cabeleira. Então, essa primeira foto aqui é a raiz axial ou pivotante, que eu vou ter uma raiz central mais grossa e eu vou ter raízes mais fininhas secundárias saindo dessa raiz central. Isso é uma raiz própria de plantas que a gente chama de dicotiledôneas.
Aqui, raiz fasciculada ou em cabeleira, né? Eu não tenho raiz central, todas as raízes saem praticamente de um mesmo ponto e elas têm a mesma espessura, parece uma cabeleira descabelada, né? Então, esse tipo de raiz é uma raiz de monocotiledônia. Aí nós vamos ter as modificações radiculares, né? Vamos ter modificações nas raízes, que torna essas raízes peculiares. Vamos ter as raízes tuberosas, que vão armazenar nutrientes, principalmente amido. As raízes adventícias, que origina-se do caule ou da folha. Vamos ter raízes respiratórias ou pneumatóforos, são raízes que auxiliam nas trocas gasosas e são raízes próprias de plantas de mangue. Como o solo do mangue é pobre em oxigênio e a planta também absorve oxigênio pelas raízes, né, o oxigênio que penetra no solo, então essas raízes acabam saindo, né, da terra. Vamos ver já já uma fotinha e vocês vão entender o que eu estou falando. Vamos ter raízes de escora ou suporte, que vão dar sustentação para esse vegetal, né? Um vegetal muito comprido, muito longo, muito alto, ele precisa de um suporte lateral para não tombar para os lados. Então, essa é a função da raiz de escora ou suporte. Nós vamos ter as raízes sugadoras ou austódios, que são próprias das plantas parasitas, e as estrangulantes, que vão se enrolar no caule de outra planta, podendo levar essa outra planta à morte. Aqui, né, nós temos as raízes tuberosas, a cenoura é uma raiz tuberosa, então as raízes tuberosas elas são comestíveis. Aí a gente tem cenoura, a gente tem beterraba, tem a macaxeira, são todas raízes tuberosas que armazenam grandes quantidades de nutrientes nessa raiz, por isso se tornam comestíveis, né, e bastante nutritivas. Aqui nós temos os pneumatóforos, né, raízes de mangue, então esses gravetos aqui fincados na terra, na verdade são as raízes das plantas, que estão lá para baixo, só que como tem pouco oxigênio, ela acaba subindo e saindo aqui na superfície. Então isso tudo aqui é raiz, né, pneumatóforo, raiz de plantas de mangue. Aqui nós temos a raiz estrangulante, né? Então aqui nós temos o tronco de outra planta e isso aqui ó, que está ao redor, né, abraçando esse tronco, é uma raiz estrangulante de figueira, né? Ela pode estrangular até o ponto de matar essa planta aqui que está servindo de suporte para ela. Aqui nós temos as raízes tabulares, né, que servem de suporte, né, para essa planta para essa árvore não tombar para os lados. Aqui nessa figura nós temos as raízes de escora, também servem para a planta não tombar para os lados, né? Então, nesses dois casos vai aumentar a fixação da planta no solo. O caule, função e estrutura do caule. O caule vai dar sustentação, né, para essa planta e comunicar as folhas com as raízes. Então, as raízes vão absorver água e sais minerais. Essa água e sais minerais são conduzidos através desse caule para as folhas e aí as folhas vão fazer o processo de fotossíntese. Então, é a comunicação entre raízes e folhas. E aí a estrutura do caule é a seguinte, como a gente pode ver aqui na figura. Aqui eu tenho o caule principal. E aí, de onde saem os galhos laterais, os ramos laterais, a gente chama de nó. Então, aqui eu tenho um nó e aqui eu tenho outro nó. Entre um nó e outro, eu tenho o entrenó. Então, eu tenho um entrenó, nó, entrenó, nó. E aqui na ponta desse galho, eu vou ter a gema terminal. Certo? Então, aqui na lateral nós temos as gemas axilares, de onde vão sair os galhos laterais, os ramos laterais, e aqui, né, na pontinha eu tenho a gema terminal. Então, as gemas axilares, né, vão fazer com que a planta cresça horizontalmente, e a gema terminal vai fazer com que a planta cresça verticalmente. Então, essa é a estrutura do caule.
Entrenó, nó, entrenó, nó. Gema terminal, gemas axilares. E os caules também possuem modificações, né? Nós vamos ter o caule do tipo tronco, onde a gente vê aqui na figura A, né? Que é aquela árvore convencional, né? Que tem aquele tronco grosso e tal, e várias ramificações laterais. Esse é o tronco. Nós vamos ter o caule do tipo estipe, né? Que eu vou ter aqui divisões nesse caule, né? Nós, nesse caule, é o caule do tipo bambu. Ele é oco por dentro, inclusive. O caule do tipo desculpa, gente. Esse daqui é o caule do tipo estipe. Estipe é esse aqui. Esse aqui é do tipo colmo, que é o do bambu, né? Que ele é oco por dentro. Do tipo estipe, ele vai ser fino, comprido e as folhas saem da região apical, né? Lá de cima, todas as folhas saem da região apical. Eu não tenho nenhum ramo lateral ao longo desse tronco inteiro. Então, esse aqui é do tipo estipe, tá? E aqui eu tenho o caule do tipo haste, né? Geralmente essas plantas, elas são arbustivas, são de pequeno porte, tem o tronco fininho, né? Esse caule fininho, e muitas gemas axilares aqui. As modificações, né, desse caule também podem ser do tipo rizoma, onde o caule vai crescer abaixo do solo. O exemplo aqui do rizoma é a bananeira, a samambaia, né? Os caules dessas plantas crescem embaixo do solo, horizontalmente. Nós vamos ter caule do tipo tubérculo, que vai armazenar substâncias. A batata é um exemplo, né? Então, a batata, na verdade, é um caule. O que vai ter espinhos, né, ao longo da sua estrutura, que esses espinhos vão servir para a proteção dessa planta contra ataques de predadores herbívoros. Nós vamos ter o bulbo, né, que vai também servir de reserva de nutrientes. Nós vamos ter do tipo gavinha, que vai dar suporte. A gavinha a gente pode ver muito no maracujazeiro. O estolho, que são caules rastejantes, né? No caso da melancia, por exemplo, né? Que é um fruto bem grande, tudo mais pesado. Então, o seu caule vai ser rastejante. E o cladódio, que serve para reserva de água, como o dos cactos. Então, aqui nós temos exatamente os exemplos, né? Aqui eu tenho a batata, que é o tubérculo, caule do tipo tubérculo. B, eu tenho o cladódio, que é o cacto que vai armazenar água. Aqui em C eu tenho a gavinha, né? A gavinha, essa estrutura parece uma molinha aqui, que à medida que a planta vai crescendo, ela procura um suporte para enrolar a gavinha. E assim, ela precisa desse suporte para crescimento. Aqui em D nós temos o caule do tipo rizoma, que é o gengibre, né? O exemplo aqui é do gengibre. Aqui nós temos os espinhos, né? Que servem de proteção. E aqui nós temos o caule do tipo bulbo, né? O alho é outro exemplo, né? Que a gente pode dar desse tipo de caule. Agora chegamos nas folhas, funções e modificações dessas folhas. Função da folha, fazer fotossíntese, né, para produzir a seiva elaborada, né, todas a glicose, né, as substâncias que a planta precisa para produzir a sua energia. Pelas folhas também ocorrem as trocas gasosas, então vai entrar o gás carbônico e sair oxigênio por essa folha, e serve também para a transpiração vegetal. A eliminação do excesso de água ocorre também através das folhas. E aí nós vamos ter também modificações nessa estrutura. Nós vamos ter folhas modificadas em sépalas, que servem para proteger os botões florais. Nós vamos ter as pétalas, que são folhas modificadas, geralmente coloridas, bem grandes, chamativas, para atrair os agentes polinizadores, para essa planta poder se reproduzir. Nós vamos ter as brácteas,
que são folhas modificadas que servem para proteger flores e frutos em desenvolvimento. Elas são parecidas com flores, mas na verdade não são. Nós vamos ter as plantas insetívoras que modificaram suas folhas para a captura dos insetos. E nós vamos ter folhas modificadas em espinhos, no caso dos cactos. Os espinhos dos cactos, na verdade, são folhas modificadas que servem para a proteção e evitam a perda de água, já que uma das funções da folha é a transpiração e o cacto vive em ambiente seco. Quanto mais ele transpirar, mais ele corre risco de morrer. Então, os cactos reduziram suas folhas em forma de espinho para evitar justamente essa perda de água pela transpiração. Aqui nós temos os exemplos. As pétalas, né, são geralmente de cor forte. As pétalas de cor forte são pétalas de flores que abrem durante o dia, que atraem polinizadores visualmente. Já aquelas flores que têm pétalas menores, menos chamativas, que não são coloridas, são plantas que atraem os polinizadores pelo cheiro, né? Então elas vão emitir um cheiro bem forte para atrair. Aqui nós temos as sépalas, ó. A sépala é essas folhinhas aqui que protegem as pétalas, né? Protegem aqui os botões florais. Aqui nós temos as brácteas da bananeira, por exemplo. Isso aqui é bráctea, que vai proteger flores e frutos. As flores estão aqui, ó, nessas estruturas amarelinhas que depois vão virar as bananas. Então, as brácteas servem para essa proteção. Aqui na Deu também tem uma bráctea, né, do antúrio. Então, essa porção vermelha aqui é a bráctea. A flor é isso aqui, né? Então, essa bráctea acaba protegendo essa estrutura aqui no meio. Aqui em E nós temos folhas de planta insetívora, né, que tem pelinhos com uma substância grudenta, que vai atrair aqui alguns insetos à procura de coletar essa substância aqui que é adocicada e acabam ficando presos e acabam sendo digeridos. E aqui nós temos as folhas dos cactos modificadas em espinhos, né, para evitar a perda de água nessas plantas. Então era isso que eu tinha para falar para vocês sobre histologia e morfologia vegetal. Agora mãos à obra para fazer os módulos referentes a essa aula. Tchau, tchau!